essa é a nossa esperança. Senhor Jesus, essa é a esperança do nosso chamamento, alcançarmos plena filiação. Essa é a esperança do nosso chamamento, sermos um dia a herança do Senhor e a sua expressão. Por um lado, nós somos a herança do Senhor. Por outro lado, o Senhor é a nossa herança. Ó Senhor Jesus, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele morremos, se com Ele também sofremos, com Ele também seremos glorificados, com Ele também nós reinaremos. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo chamamento do Senhor. Senhor, pelas muitas vezes que o Senhor ainda nos chama, Senhor, para te servir, para nos tornar essa herança de Deus, para nos tornar a expressão de Deus. Senhor, para que as pessoas cheguem até nós, sintam a tua presença, para que possamos fluir o amor de Deus, espalhar o amor de Deus. Ó Senhor Jesus, para alcançar as pessoas, para que outras pessoas também, Senhor Jesus, alcance essa bênção, Senhor, e tenham também a esperança do chamamento. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos trouxe aqui essa noite. Ó Senhor, aproveita essa oportunidade. Coloca a nossa mente no Espírito. Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, tenha total liberdade, Senhor, de trabalhar no nosso ser. Ó Senhor Jesus, queremos sair daqui esta noite, Senhor, com um pouco mais de Cristo. Se acrescenta a nós, Senhor, esta noite. Unge os nossos ouvidos, ilumina os olhos do nosso coração. Ó Senhor, para acolher com mansidão a palavra do Senhor e poder frutificar a 100, a 60 e a 30 por um. Porque o Senhor, não foi nós que escolhemos o Senhor. Na verdade, o Senhor nos escolheu primeiro e nos designou para que fôssemos e dessemos fruto e o nosso fruto permanecesse. Senhor Jesus, Senhor, nós contamos essa noite com a graça e a misericórdia do Senhor. Sem elas nós não estaríamos aqui essa noite. Senhor, não somos dignos, Senhor, de estar na Tua presença junto com a igreja. Ó Senhor Jesus, mas estamos aqui esta noite para compartilhar a Tua palavra. Senhor, isso é muita misericórdia, isso é muita graça do Senhor para com nós. Ó Senhor Jesus, louvado e glorificado seja o Senhor. Senhor Jesus, amém, aleluia. Senhor Jesus, aleluia. Amém. Jesus é o Senhor. Aleluia. Irmãos, nessa noite nós temos o privilégio de compartilhar um pouco mais da epístola de Paulo aos Efésios. E são palavras profundas que o Senhor tem revelado para nós. Mas nos últimos tempos nós temos visto que não basta receber as revelações, mas nós precisamos também viver as revelações. Que o Espírito Santo de Deus nos dê condição de ouvir a palavra, entender a palavra e viver a palavra, viver a revelação, aplicar no nosso viver diário. Então, irmãos, nós estamos já no quarto livro do alimento diário. Então, esta noite nós vamos desfrutar da primeira semana deste livro, que corresponde à 13ª mensagem. Nos 3 primeiros livros, cada livro tem, para uma semana, uma mensagem. Então, 4 vezes 3, 3 vezes 4, 12. Como esse é o quarto livro, então é a primeira mensagem desse livro, corresponde à 13ª mensagem de uma série de 24 mensagens. Então, em um semestre, nós temos 6 livros desses. 6. Esse é o quarto. Nós teremos ainda mais 2 para concluir este estudo do livro de Efésios, que na verdade é uma epístola maravilhosa. Como nós já dissemos aqui por alguns estudiosos da Bíblia, eles são unânimes em dizer que Efésios é o coração da Bíblia. Tem revelações maravilhosas.
e explicações também. Ele, juntamente com Colossenses, são os dois principais livros da Bíblia. Colossenses define, e a ênfase é a pessoa de Cristo, e Efésios fala da igreja, a revelação da igreja como corpo de Cristo. A igreja que, por meio dela, Cristo vai encabeçar tudo e em todas as coisas. Então, graças ao Senhor, nós chegamos na 13ª mensagem, que tem como título a suprema grandeza do poder de Deus para produzir a igreja. No passado, irmãos, aqueles da velha guarda, que estão reunindo há mais de 25 anos, lembram que nós estudamos a epístola aos Efésios. Efésios é um dos menores livros da Bíblia, mas é o mais importante. Ele tem 6 capítulos e nós ficamos ruminando, desfrutando da palavra de Deus durante 6 meses, esses 6 capítulos. Na época, nós desfrutamos do capítulo 1, e não sei se os irmãos lembram, o tema de Efésios era a economia de Deus. Aí no capítulo 1, nós ficamos encantados com o dispensar do Pai, do Filho e do Espírito, produzindo a igreja. Não é? Então nós desfrutamos ali, mas as revelações não param, irmãos. Nós estamos estudando agora esse livro maravilhoso. Antes de Efésios, nós estávamos estudando o livro de Mateus, onde o tema central é o reino de Deus. E ali em Mateus, no capítulo 16, Jesus, ele faz uma declaração maravilhosa. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. O que nós ligarmos na terra terá sido ligado nos céus. O que desligarmos na terra terá sido desligado nos céus. Então, Cristo mesmo disse que edificaria a igreja. Aí por que a gente está estudando Efésios? Porque Efésios fala da igreja. Ó Senhor Jesus. Além do dispensado Deus triuno, nós temos desfrutado das bênçãos das revelações. A mensagem retrasada, a mensagem anterior, as mensagens anteriores, né? Uma delas falou das bênçãos das revelações. E depois falou das bênçãos de viver as revelações. E essas revelações, tem a revelação do Pai, a revelação de Deus Pai, a revelação do Filho e a revelação do Espírito. A revelação de Deus Pai é essa que nós louvamos e adoramos o Senhor com este hino. É a bênção do chamamento e da escolha. Deus, e Efésios, no capítulo 1, fala isso. Deus nos abençoou. Olha, irmãos, a bênção de Deus foi a sua predestinação. Deus, ele nos abençoou com chamamento e com a predestinação. Porque a Bíblia fala, Efésios fala que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo e nos predestinou para a filiação. E Deus já nos revelou que filiação é a salvação plena, completa, é tornar vencedor. Essa é a esperança do nosso chamamento, alcançarmos a plena filiação, alcançarmos o status de filhos herdeiros. Ó Senhor Jesus. Ele não só nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis, ele nos predestinou para a filiação. Ó Senhor Jesus, essa foi a bênção do Pai, o chamamento e a predestinação. A bênção do Filho foi a redenção, nele nós fomos redimidos. Não só a redenção, mas também o encabeçamento. E vimos também a bênção do Espírito, que é o nosso selo e o nosso penhor. Deus, ele nos selou em Cristo. Quando nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e cremos, e acreditamos, e recebemos,
aí nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. Nós somos selados com o Espírito Santo. E temos também o penhor, a garantia do resgate que o Senhor fará no futuro. Mas aí, irmãos, vamos dar continuidade, porque Efésios tem muita revelação. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 1, para que a gente possa entrar no tema. Efésios, capítulo 1. Senhor Jesus, depois que ele fala da bênção do Espírito Santo, né, que é o selo e o penhor, o apóstolo Paulo, ele ora a Deus. Versículo 15 a 17. Ó Senhor Jesus, essa oração aqui foi uma oração de gratidão do apóstolo Paulo para os irmãos da igreja em Éfeso, na cidade ali de Éfeso, os irmãos, os efésios, né? Por isso também, eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Olha, irmãos, Deus, ele está sempre disposto a acrescentar mais na sua porção espiritual. Porque se você for considerar a igreja em Éfeso, os irmãos ali estavam nota 10. Eles já tinham um viver, porque ele declara o seguinte: por isso também eu, tendo ouvido a fé, ou seja, existe fé entre vocês da igreja em João Monlevade. Está ok, né? Estou parafraseando, né? Estou inferindo aqui, colocando a igreja em João Monlevade no lugar da igreja em Éfeso. Então, olha, por isso também, tendo ouvido a fé que há entre vocês de João Monlevade, no Senhor Jesus, existe fé entre nós. E o amor para com todos os santos. Também existe o amor para com todos os santos. Claro que quando a gente olha para a nossa experiência, a gente vê que o nosso amor está aquém. Mas vamos ser otimistas aqui essa noite. Já resolvemos a questão da fé e já resolvemos a questão do amor. Porque essa palavra que há 2000 anos atrás foi falado aos efésios, agora está sendo falada aos monlevadenses. Então se sinta o alvo dessa mensagem essa noite. Se sinta que Jesus está falando isso para você essa noite. Olha, e ele fala através do profeta, como ele falou através do apóstolo Paulo, que também era um profeta, ele está falando através de cada um de nós, não é verdade? Hebreus diz o seguinte, olha, Deus fala de muitas vezes, de muitas maneiras. No passado, ele falou aos nossos pais pelos profetas. Hoje, ele tem nos falado através do seu Filho, e o seu Filho é o Espírito. Então o Espírito está dentro de cada um de nós, então nós também podemos receber o falar de Deus e compartilhar com outros o amor de Deus. Então se sinta alvo dessa mensagem. Eu me sinto alvo dessa mensagem essa noite, como se Deus estivesse falando assim: olha, eu tendo ouvido, viu, que há fé entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então Paulo estava agradecido por esse perfil, por essa característica dos efésios. Então é como se o Senhor também tivesse satisfeito conosco, porque existe fé entre nós e também existe amor entre nós. Mas não para aqui, olha, irmãos, ele orava agradecendo, mas no versículo 17 ele fala: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Esse é o ponto. Existe fé na igreja de João Monlevade, existe amor na igreja de João Monlevade, mas falta o
o pleno conhecimento dele. Então, por isso que alguém está orando por nós, para que nós recebemos o espírito de sabedoria e de revelação para o pleno conhecimento dele. Timóteo não fala isso? Que a vontade de Deus é salvar o homem, e que o homem tenha o pleno conhecimento da verdade. Você pode dizer essa noite que você conhece Jesus, mas você tem o pleno conhecimento dele? Então falta o pleno conhecimento dele. Irmãos, faça uma oração e diga para o Senhor: eu quero conhecer Jesus. Fala isso, irmão. Eu quero conhecer Jesus. E Oséias fala que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Nós precisamos ter mais intimidade com o Senhor, porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A esse o Senhor revela os segredos do coração. Ó Senhor Jesus. Então nós precisamos conhecer a Jesus e ser achado nele. O Senhor é maravilhoso, irmãos. Então que o Senhor possa iluminar. Você sabia que os seus olhos têm coração? Muitas vezes o seu coração te impede de conhecer mais a Cristo. Então, iluminados os olhos do vosso coração, para saber de qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória de sua herança. Então, Senhor, ilumina os nossos corações, para nós termos uma experiência maior com o Senhor, atingirmos o pleno conhecimento dele e sabermos qual é a esperança do nosso chamamento. Você já recebeu um spoiler. Na hora que nós estávamos louvando com o hino, lá fala qual a esperança do seu chamamento. O spoiler é uma revelação antecipada. O Samuel e o Davi que gostam, porque às vezes a gente está conversando e a Rosilene, a gente está conversando sobre alguns filmes, aí eu começo já a desvendar, eles quase me matam, porque eu começo a contar os segredos do filme. Ó Senhor Jesus. Mas o hino que nós cantamos já foi uma revelação antecipada dessa palavra aqui. Qual é a esperança? Eu vou perguntar para você. Fala para o irmão do seu lado. Qual é a esperança do seu chamamento? Porque aqui fala que precisa de espírito de sabedoria e de revelação. É ou não é? Para o pleno conhecimento dele e para saber qual é a esperança do seu chamamento. Fala para o irmão do seu lado. Pergunta para o irmão do seu lado, mas ele tem que responder. Qual a esperança do seu chamamento? Se ele não responder, você fala para ele. Qual a esperança do seu chamamento? Deus, irmãos, ele tem uma expectativa quando ele te chamou. Então ele tem uma esperança. Qual a esperança do seu chamamento? A palavra de Deus, o hino falou para nós. Qual é a esperança do nosso chamamento? Alcançarmos plena filiação. Qual é a esperança do seu chamamento? A outra frase, sermos sua herança e expressão. Ou seja, a esperança que Deus tem quando te chamou é te transformar, filho maduro, transformar como ele é, em vida e natureza, para você expressá-lo, para que quando as pessoas chegarem até você, sentir a expressão de Deus no seu viver, sentir Deus através de você, conhecer Deus através de você. Deus tem essa expectativa. Deus tem, para isso você foi criado em mais semelhança de Deus, para ser igual a Deus em vida e natureza. Essa esperança, Deus tem essa expectativa, irmão. A plena filiação, a salvação completa, a salvação plena, corpo, alma e espírito. Senhor Jesus, começando no nosso espírito, avançando para a nossa alma e chegando até os nossos membros que serviam antes do pecado, agora servem a Deus. Ó Senhor Jesus, até os nossos membros serão transformados. Ó Senhor Jesus, essa é a esperança do chamamento. Deus tem essa expectativa. Então, irmãos, não vamos frustrar a expectativa de Deus, vamos cooperar. E aí continua, qual a riqueza da glória de sua herança nos santos? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Aí Pedro, na epístola dele, fala que essa herança é a salvação a ser completada no último dia. É uma herança incorruptível. Por um lado, nós nos tornamos herança de Deus. Mas Deus quer nos transformar. Ele tem uma
Esperança do nosso chamamento é alcançarmos a plena filiação. Enquanto você não alcança, você não pode ser herança de Deus. Por isso ele está trabalhando em nós. Ó Senhor Jesus. Aí o versículo 19. Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ó Senhor Jesus. Irmãos, qual a suprema grandeza do seu poder? Existe aqui, nessa frase, nessa expressão, um reforço na expressão, porque ele quer dar ênfase ao assunto. Porque ele poderia colocar qual é a grandeza do seu poder, porque grandeza já é uma ordem, aqui já é uma ordem de grandeza, né? Olha, do poder. Qual é a grandeza do poder? Qual é a majestade do poder? Está dizendo que o poder ele é muito grande. Mas ainda ele fala qual é a suprema grandeza. Parece até um pleonasmo, né? Parece até uma repetição. Mas ele quer mesmo reforçar isso. Qual é a suprema grandeza do seu poder? Ele está dizendo o seguinte, irmãos. Ó Senhor Jesus, nós precisamos ter os olhos do nosso coração iluminados para nós compreendermos a esperança do nosso chamamento, a riqueza da glória da sua herança no santo e qual é a suprema grandeza do seu poder. Nós precisamos compreender isso para poder viver isso. Viver é mais importante que compreender. Mas se você não compreende, vai ficar difícil você viver. Qual é a suprema grandeza do seu poder? E aí ele começa a explicar a suprema grandeza do seu poder, que não foi explicado através do hino, mas vamos seguir no versículo 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à direita nos lugares celestiais. Ó Senhor Jesus. Irmão, ele está dizendo que a suprema grandeza do poder de Deus foi o poder que ele usou para ressuscitar a Cristo e levá-lo para os lugares celestiais. Ó Senhor Jesus, e fazendo Cristo assentar à direita de Deus. Então, essa suprema grandeza do poder é a suprema grandeza do poder que vence toda a morte. Na crucificação, Deus venceu toda a morte, todo o pecado, todo o ego, venceu o diabo, venceu os pecados, venceu o mundo, venceu o ego, venceu a carne, venceu tudo, irmãos. Isso aqui é a suprema grandeza do poder de Deus. Irmãos, por isso que há um reforço de expressão, é muito grande isso, e está sendo revelado para nós. Olha, vou ler de novo. Iluminados os olhos do vosso coração, para saber de qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória de sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita, nos lugares celestiais. Versículo 21. Acima de todo principado, e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ó Senhor Jesus, a morte não reteve o Senhor. A suprema grandeza do seu poder é a ressurreição. É o poder de ressurreição. Irmãos, a morte vence a vida, mas a ressurreição vence a morte. Ó Senhor Jesus. Então a morte tentou, irmãos. Eles tentaram. Senhor, mas a tumba não reteve. O Senhor com a suprema, Deus usando a suprema grandeza do seu poder, além dele ressuscitar Cristo, ele usa para a produção da igreja. O que nós acabamos de ler, irmãos, ele assentou à direita de Deus. A direita de Deus é um lugar de destaque, de honra.
Deus honrou o Filho porque ele cumpriu as exigências do Pai. Então ele sentou à destra, do lado de Deus, acima de todo principado, de toda potestade, de todo príncipe deste mundo, principado e potestades. Ele está acima, irmão, acima do meu nome, acima do seu nome, acima de doença, acima de problemas de relacionamento, acima de falta de perdão, acima de falta de amor, acima de preguiça, acima de tudo. Ele está acima. Essa é a suprema grandeza do seu poder. Irmãos, se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. É autoexplicativo aqui, está dizendo que a suprema grandeza do seu poder que ele exerceu, ele em Cristo, mas também nos que creem. Ou seja, ele não exerceu essa suprema grandeza do poder só em Jesus, mas o versículo está dizendo o seguinte, olha, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e de toda potestade, de todo nome que se possa referir no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, irmãos, ele usou a suprema grandeza do seu poder para vencer toda a morte, para produzir a igreja, a qual é o seu corpo. Não é igreja, instituição, é igreja, corpo de Cristo. Igreja, organismo vivo. E aqui fala que a igreja é a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Irmãos, não há grego, não há judeu, não há escravo, não há livre. Cristo é tudo em todos. Se Cristo é tudo em todos, olha, irmãos, pela fé nós cremos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir de nada que existia. Nós cremos. E Cristo realmente, ele é tudo em todos. Tudo é para ele, tudo foi criado nele, por ele e para ele. Mas já percebeu que ele considera os irmãos da igreja em Monlevade a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. O que dá satisfação para esse Cristo tão grandioso, que é tudo em todos, é a igreja. Olha o que fala o versículo. Olha, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele. Está dizendo que a igreja, ela é a plenitude de Cristo, irmãos. Ela dá satisfação a Cristo, mas qual a esperança do seu chamamento? Alcançarmos plena filiação. Se nós formos filhos imaturos, nós não seremos a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Mas não se preocupe, que hoje, se você for considerar a sua realidade, eu e também vocês, eu acho que nós nos consideramos tão aquém. Mas, irmãos, nós temos o poder, a suprema grandeza do poder, que vai produzir algo sobrenatural, que vai produzir algo em nós, que vai produzir esse corpo que executa o comando do cabeça. Esses membros, como nós vimos na mensagem passada, membros obedientes, que o cabeça tem sede, o cabeça quer realizar alguma atividade, ele precisa do corpo. Eu estou com sede, tomando aqui, até espumando o canto da boca. A minha mente, a minha cabeça fala que eu tenho que tomar água. Mas se os meus membros não obedecerem, vou espumar. Então eu tenho que tomar. Então eu vou usar os membros do corpo, certo? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus, em Mateus 28, quando ele chama na grande comissão, ele fala que toda a autoridade foi dada para ele nos céus e na terra. E ele disse para os discípulos: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar o que eu vos tenho ensinado. E eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Essa é a promessa do Senhor, irmão. O Senhor está conosco, não com a presença visível, mas com a presença invisível. Invisível, mas real,
por causa do Espírito que foi soprado, o Espírito que foi dado para nós, mas nós somos esses membros do corpo que tem Cristo como cabeça. Então, Cristo, há 2000 anos atrás, ele ia de cidade em cidades, e ele ia até as multidões que estavam exaustas e aflitas, como ovelhas que não tinham pastor, e ali ele cuidava, evangelizava, curava. Hoje, ele precisa dos irmãos da igreja em João Molevade para fazer isso. Somos membros desse corpo. O cabeça tem um propósito e já deu a ordem para avançar. Mas nós precisamos ser membros obedientes, que obedecem o comando do cabeça, para sair e numa simples oração, e numa simples pergunta, fazer para as pessoas: posso orar por você? Posso orar com você? Posso ler a Bíblia com você? Posso cuidar das pessoas, evangelizar, desfrutar do Senhor? Ó Senhor Jesus. Então a suprema grandeza do poder foi para vencer toda a situação de morte que Jesus foi sujeito, mas ele ressuscitou e elevou ele para os lugares celestiais, acima de tudo, à destra de Deus. Não só isso, ele produziu a igreja, a qual é o seu corpo. Aí, olha, irmãos, ele diz assim no versículo 18, diz assim, olha: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória de sua herança nos santos, qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Ficou claro para nós que a suprema grandeza do poder foi usado para ressuscitar Jesus. Esse foi um aspecto. O outro aspecto, essa suprema grandeza do poder, também é usado para nos tirar de toda a morte. Porque aqui nos incluiu nesse versículo, quando fala assim, olha, a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Aí já não está falando de Jesus mais, está falando daqueles que creem. Crer é receber. Crer é mais do que acreditar, é tomar posse. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. A fé é um passo, ó Senhor Jesus, para nós alcançarmos tudo que Deus tem, tudo que Deus é por meio da fé. Ó Senhor Jesus, é por meio da fé que nós vencemos também toda a morte, toda a situação negativa. É por meio da fé que nós nos tornamos essa igreja gloriosa, esse corpo de Cristo. É por meio da fé que o Senhor ele vai nos aperfeiçoando, ó Senhor Jesus, para nós realizarmos a vontade do cabeça. E qual é a vontade de Deus? Né? Qual que é o mistério da sua vontade? O mistério da vontade de Deus também é revelado aqui em Efésios, irmãos. Lembram? Em Efésios 1, 9 e 10 fala assim, olha: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ó Senhor Jesus. Então, o mistério da vontade de Deus é fazer Cristo encabeçar todas as coisas. Esse é o mistério. É Cristo seu cabeça de todas as coisas. Mas como ele vai fazer isso? Isso é por meio da igreja. Quando eu sou encabeçado na minha casa, no meu trabalho, no meu viver, na reunião com os irmãos, Cristo ele tem um caminho para encabeçar todas as coisas por meio da igreja, de trazer o seu reino, de trazer o seu governo. Senhor Jesus, irmãos, nós vamos ainda desfrutar desses versículos aqui, 19. Aí nós vamos perceber que o versículo 19, ele explica o capítulo 2 de Efésios. No passado, quando nós desfrutamos o estudo vida de Efésios, né, num outro momento que o Senhor nos revelou, no capítulo 1, a gente chamava o capítulo 1 de terceiro céu. É ou não é? A revelação do Deus Pai, do Filho, do Espírito Santo, Deus triuno, produzindo a igreja, só maravilha, é ou não é? Sendo selado pelo Santo Espírito da promessa, tendo
tendo o penhor, que é a garantia, o apóstolo orando para que nós recebêssemos um espírito de sabedoria e de revelação, e termina produzindo a igreja, no capítulo 1. Mas agora Deus revelou algo a mais para nós, no versículo 19, que é o título dessa mensagem, que é a suprema grandeza do poder de Deus na produção da igreja. E aí nós separávamos o capítulo 1 do capítulo 2. O capítulo 1 nós falávamos que era o terceiro céu, só maravilha, só coisas santas, celestiais. No capítulo 2 já mostrava a decadência do ser humano. Mas peraí, falou de coisa tão elevada no capítulo 1, né? A esperança do nosso chamamento, alcançarmos a plena filiação, sermos sua herança, sua expressão, sermos iguais a Deus em vida e natureza, não em deidade, mas expressar Ele, não é? Rumo à glória. Mas Ele precisa de materiais. E cadê os materiais? Os materiais somos nós, irmãos. Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, materiais imprestáveis. A suprema grandeza do poder de Deus atuou ressurgindo a Jesus. Mas é como se Jesus não tivesse... Jesus, ele teve um viver exemplar, cumpriu todas as exigências de Deus. Então, por um lado, podemos dizer que Deus não teve tanta dificuldade em atuar com a suprema grandeza do seu poder. Claro que ele teve que atuar fortemente, porque Jesus estava carregando o meu e o seu pecado. Mas se dependesse de Jesus, não precisava de atuar com a suprema grandeza, porque Jesus foi perfeito. Mas quando junta o pecado de Tom, o pecado de Cláudio e o meu pecado, hein, Tom? Aí precisa da suprema grandeza do poder de Deus, que não só atua em Jesus, mas atuou naqueles que creem. Então, a gente percebe que o capítulo 2 e o capítulo 1 é uma coisa só, irmãos. Nas escritas originais, não tem separação do capítulo 1 e do capítulo 2. Vamos ler o capítulo 2, nós vamos entender que o versículo 19, ele explica o capítulo 2, porque Jesus agora ele precisa dos membros do corpo de Cristo, precisa das pessoas, mas ele, Tiago, chamou você do jeito que você estava, mas não é para você ficar do jeito que você estava. Ele propõe uma transformação. Ele chamou cada um de nós sem fazer exigência, isso é misericórdia. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado, mas Deus nos deu vida, juntamente com Cristo, nosso Senhor Jesus. Vamos ler o capítulo 2, versículo de 1 a 4. Ele vos deu vida. Ora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, e entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Versículo 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, que maravilha, que boa notícia, que revelação maravilhosa. A suprema grandeza do poder de Deus não só foi usado para produzir a igreja, não só foi usado para fazer Deus, Jesus, assentar à destra nos lugares celestiais, não só ressuscitou Jesus, mas Ele também ressuscitou a cada um de nós. Mas Ele, essa suprema grandeza do poder de Deus, foi usado para vencer os meus pecados, os seus pecados, os meus delitos, os seus delitos, todas as ofensas
Que maravilhoso isso, irmãos. Percebe que o versículo 19 explica a situação decadente do capítulo 2? Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais nós andamos outrora, segundo o curso deste mundo. O mundo tem um curso, irmãos. O mundo, ele tem um fluxo, ele tem uma correnteza. 1 João 5, 19 e 20 fala que o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 2, 15 e 17 fala: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo, nem as suas concupiscências. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Ó Senhor Jesus, esse é o mundo. Esse mundo que fala aqui não é a humanidade. Deus amou o mundo, nesse caso, humanidade, as pessoas. Mas quando fala aqui, olha, segundo o curso deste mundo, é segundo a correnteza deste século. No original é aion, que é século. Todo século, toda época tem a sua correnteza, tem as suas ideologias, tem a sua moda. É ou não é? Não vos conformeis com este século. Paulo fala isso também em Romanos 12. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para você poder experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o mundo tem um curso. E quem que é o príncipe deste mundo? Satanás. Eu não vou ler por causa do tempo, mas Ezequiel 28, do versículo 12 em diante, do versículo 12 até o versículo 18, nós podemos ver ali que o grande usurpador, né, e que foi desobediente e foi rebelde a Deus, foi um querubim da guarda. E esse querubim da guarda, ele era o braço direito de Deus, mas um dia ele se orgulhou. Ele quis ser igual a Deus. Então ele foi precipitado e foi afastado da presença de Deus. E de lá para cá, ele comanda este mundo, este século, este mundo perverso, este mundo que tem um curso. Ó Senhor Jesus. E ele é o líder. E a palavra fala que ele veio para matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Apocalipse 12, 9 fala que a antiga serpente, o dragão, a antiga serpente, o sedutor de todo mundo, ele seduz as pessoas. Lembra o que aconteceu na queda? Lembra o que aconteceu em Gênesis capítulo 3? Esse sedutor, que é o inimigo de Deus, que é o diabo, que é Satanás, que é o adversário de Deus, que é o Lúcifer, ele seduziu a Eva com propostas. Então, ele é o sedutor deste mundo. Este mundo, esse cosmo, ele foi preparado e organizado para afastar as pessoas de Deus. E ele atende a cada necessidade. Alguns têm necessidade de autorreconhecimento, outros têm necessidade de fama, outros têm necessidade de dinheiro, outros têm necessidade de glória, e ele propõe essas coisas para ele. Mas, irmãos, nós devemos buscar primeiro o reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Nós precisamos procurar o exemplo de Cristo, não de Lúcifer. O exemplo de Lúcifer: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Mas temer a Deus, ó Senhor Jesus. Irmãos, nós devemos temer a Deus, e nós devemos seguir o exemplo de Cristo, que é o exemplo de humildade, é o exemplo de obediência. Cristo, sendo igual a Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, sofrendo, irmãos, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira e colocou acima de todo nome, de maneira que hoje toda língua deve confessar, e todo joelho deve se dobrar, e toda língua deve confessar que Jesus Cristo é Senhor. Então esse é o caminho, irmãos. Nosso modelo é Cristo. Ó Senhor Jesus. Lembra em Mateus 4, as propostas que ele fez para o Senhor Jesus para seduzi-lo? Ele falou que todos os reinos do mundo foi dado para ele. E ele de pronto, ele poderia conceder ao Senhor Jesus, se o Senhor Jesus de pronto o adorasse. Ó Senhor Jesus, sai cara essas propostas do diabo, irmão.
Isso é que ele faz no mundo. Quantas pessoas querem poder, amor ao dinheiro, glória? E as pessoas fazem muitas coisas para conseguir isso. E lá em Ezequiel 28, fala que por causa do seu comércio, por causa da sua sabedoria, por causa da sua formosura e o seu comércio, ele fazia muito comércio. O Lúcifer fazia muito comércio. Imagino as propostas que ele deve ter feito para 1/3 dos anjos segui-lo. A mesma coisa é feito hoje. E comércio é troca. Comércio é troca. Ó Senhor Jesus. E o diabo, ele quer trocar os prazeres temporários. Ele quer trocar por sua vida. Ele quer te dar esses prazeres temporários aqui, mas ele quer pedir a conta da sua alma. Ó Senhor Jesus. Nós que temos o Senhor, ele quer frustrar os planos do Senhor para o reino milenar, para nós reinarmos com o Senhor, para a plena filiação. Para aqueles que não conhecem o Senhor, ele quer lançá-los no lago de fogo. Ó Senhor, o diabo é esse sedutor, irmãos. É disso que eu estou falando, é disso que a suprema grandeza do seu poder nos livrou, irmãos. Romanos fala que pela desobediência de um só homem entrou o pecado no mundo e com o pecado a morte. Ó Senhor Jesus, pela ofensa de um só, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Romanos fala do perdão e da justificação. Mas aqui, a suprema grandeza do poder de Deus fala que nós somos ressuscitados juntamente com Ele. Não só isso, mas Ele nos deu vida. Ó Senhor Jesus. Olha, irmãos, vou ler de novo. Capítulo 2 diz assim, ó, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Irmãos, nós estávamos mortos, mas naquela cruz fluiu sangue e água. Sangue para nos perdoar dos nossos pecados e a água para nos dar vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo a príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Nós sabemos, irmãos, por causa desse sedutor, por causa do diabo, de Satanás, o homem que foi criado com um corpo tornou-se carne do pecado. Nós chegamos em Gênesis capítulo 6, que Deus ele tem uma decisão, meu espírito não vai mais habitar para sempre no homem, porque ele tornou carnal. Porque, primeiro, ele desobedeceu a Deus. Segundo, ele foi violento e homicida. Terceiro, ele foi impuro. Os filhos de Deus, vendo que as filhas dos homens eram formosas, se misturaram com elas. Então ali tornou toda sorte de impureza. E por quarto, ele declarou independência com a Torre de Babel. Então ali em Gênesis 6, Deus ele teve essa decisão, meu espírito não habitará para sempre com o homem, porque ele se tornou carnal. E aqui fala que nós andávamos de acordo com, segundo as inclinações da nossa carne. Mente no espírito é vida e paz, mente na carne é morte. Ó Senhor, nos livra disso. Senhor, eu quero tomar posse. A suprema grandeza do poder de Deus, irmãos, é que nos livra dessas coisas. É para os que creem. Então a fé nos dá esse acesso. Vê, a fé de algo que aconteceu há 2000 anos atrás. Pela fé eu tenho esse acesso, Arlene. Eu creio hoje num fato que aconteceu há 2000 anos atrás. Eu não estava lá quando Jesus foi pendurado no madeiro, mas se eu tenho a fé, se eu exercito, se eu recebo isso, eu me uno a Ele. Porque aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, se eu me uno com o Senhor na sua morte, eu me uno também na sua ressurreição. Então, pela fé, irmãos, nós vencemos todas as vontades da carne. Ó Senhor Jesus, nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne. Mente no espírito é vida e paz. O pendor, Paulo fala sobre isso, não fala? O pendor da carne é morte, ou seja, a inclinação para a carne é morte, mas o pendor do espírito é vida. Irmãos, nós somos corpo, alma e espírito.
Nós é que decidimos onde nós vamos colocar nossa mente, nosso pensamento. Logo ao amanhecer, antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida. Invoque o nome do Senhor. Creia no Senhor nosso Deus para estar seguro. Creia nos profetas e prosperareis em todas as áreas da nossa vida. Então nós já devemos começar colocando a nossa mente no Espírito e crer nessa suprema grandeza do poder. Ó Senhor Jesus, aqui diz que, e fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Irmãos, nós devemos tomar cuidado, porque às vezes a gente associa viver na carne só com coisa negativa. Tem coisa devida, mas é um viver na carne. Às vezes o seu estudo, que você dedica tanto tempo, mas não te dá um tempo para ter comunhão com Deus. Isso é um viver na carne. Às vezes o seu trabalho, que é devido, você cuidar da manutenção e subsistência da sua casa, mas dedica tanto tempo que não serve ao Senhor. Às vezes, ajudar alguma pessoa no natural. Se nós lermos aquele livro, Os Perigos do Lado Bom da Alma, nós vamos reconhecer a face, porque a árvore é uma só. Ela tem o conhecimento do bem e do mal. Muitas vezes você tem que pular de árvore. Você tem que ir para a árvore da vida, que é a videira, que é o próprio Cristo. Mas às vezes você continua no galho do bem da árvore. O problema é a raiz. Quer saber? Quando Cristo revelou à igreja em Mateus 16, e quando ele falou que ele precisava de morrer e ir para Jerusalém, sofrer, padecer nas mãos dos sacerdotes, dos escribas, né, dos principais, e ele iria morrer e ressuscitar no terceiro dia. O que Pedro falou? Chamando-o à parte, de modo nenhum isso vai te acontecer. Aí Cristo percebeu que ele estava vivendo na carne. Cristo repreendeu: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita, não pensa nas coisas do alto, e sim só nas coisas da terra e nas coisas dos homens. Então, irmãos, ó Senhor Jesus, nós precisamos estar no Espírito para cogitar das coisas lá do alto. Mas vamos seguir. No versículo 4 diz assim, ó: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Versículo 6, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então não só Cristo está nos lugares celestiais, pela fé nós precisamos estar em Cristo. Então se alguém perguntar para você onde você está, você pode dizer, humanamente falando, né? Eu estou trabalhando, eu estou em casa, eu estou no clube, eu estou no trabalho, eu estou no trânsito. Não, a primeira resposta tem que ser: eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo. Fala para o irmão do seu lado: eu estou em Cristo. Estou em Cristo. Porque em 2 Coríntios 5, 17, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram nova. Olha, irmãos, isso não foi um privilégio só de Jesus, de estar à destra de Deus. A palavra está dizendo, eu preciso crer nessa palavra. Fala que, e juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar aos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Ó Senhor Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ó Senhor Jesus. Irmãos, para finalizar, é maravilhoso a suprema grandeza do poder. Nos livramos de todo o pecado, de todo delito, toda vontade na carne, para nós termos um viver no Espírito. Gálatas, Paulo fala assim, olha, estou crucificado com Cristo. Ele decide. Então nós temos que fazer essa decisão, essa declaração diariamente. Estou crucificado com Cristo. Porque apesar de nós crermos no Senhor, ter Jesus no coração, mas muitas vezes a vontade da carne fala mais alto. Mas aí você tem que dizer, o seu desejo, lá em Gênesis fala que o teu desejo, ele é contra nós. Cabe a nós dominá-lo. E você só domina o seu desejo no Espírito. Mente no Espírito, lembra? É vida e paz. Você tem que pregar o Evangelho para a sua carne. Dizer para ela, estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim.
Esse viver que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e morreu por mim. Ó Senhor Jesus. Então nós precisamos declarar isso, que nós estamos crucificados. Porque aqueles que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne. Irmão, eu sou de Cristo Jesus. Senhor, pela fé eu quero crucificar também essa carne. Porque Jesus falou para Pedro, quando ele deu aquela opinião boa, Jesus falou assim, olha, você precisa negar a si mesmo, negar o ego, negar suas opiniões, tomar a cruz e seguir. Irmão, esse deve ser o nosso viver. Um viver de negar nós mesmos, tomar a cruz e seguir o Senhor. Um viver de viver no Espírito. Gálatas, o mesmo Gálatas que Paulo fala, estou crucificado com Cristo. E agora vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, que morreu por mim. Aí ele fala que as obras da carne são terríveis. As obras da carne, prostituição, imoralidade, falta de amor, só coisa negativa. Mas tem lá o fruto do Espírito. Aí ele fala, andai no Espírito, jamais satisfazeis as concupiscências da carne. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Percebe? O primeiro fruto do Espírito é amar. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, nosso caminho é andar no Espírito. E aí a gente consegue fazer isso quando a gente toma posse dessa suprema grandeza do poder de Deus. Ele usou para ressuscitar Jesus, mas ele usa também para nos tirar de toda a morte, de toda a velharia, de toda a falta de amor, de toda a falta de perdão, de todo o pecado, de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Eu preciso tomar posse e ter um viver no Espírito, não na carne, com as suas vontades, porque eu preciso declarar que estou crucificado com Cristo. Porque também você se une, quando você se une na crucificação, você se une à sua morte e também à sua ressurreição. E a ressurreição vence toda a morte. E aqui fala que, olha, ele para mostrar aos séculos vindouros, ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Não só isso, mas ele também nos assentou nos lugares celestiais. Aí ele fala, para mostrar aos séculos vindouros. Ou seja, Deus está trabalhando em nós para nos exibir, para mostrar nos séculos vindouros. Quais são esses séculos vindouros? Para mostrar no reino milenar e também na Nova Jerusalém, na eternidade. Um projeto que deu certo. Um projeto que ninguém dava nada por ele. Nós éramos tições tirados do fogo, mortos em nossos delitos e pecados, andando conforme a vontade dos nossos pensamentos, a inclinação da carne. Mas Deus, pelas suas misericórdias, nos deu vida. Pela graça nós somos salvos. Isso foi de graça, irmão. Não foi porque você é bom, porque você gosta das pessoas, que você, nada disso, não tinha, esse amor não se merece, não se compra, ganha de graça. Foi de graça, para que a honra e glória seja do Senhor. Então, ele quer mostrar esse projeto que deu certo. Ele não só quer exibir, mas quando fala assim, olha, porque pela graça sois salvos, aí ele fala assim, ó, não por obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele. No original é poema. Poema é como se fosse um poema escrito por um poeta. Mas não é qualquer poema, é como se fosse a obra-prima, o melhor poema. Então nós, como igreja transformada, trabalhada, vivendo no Espírito, irmãos, nós somos a melhor obra-prima do Senhor. É a obra-prima, é aquela obra principal. Ó Senhor Jesus. Aí fala, somos feitura dele. Aí quando fala que nós somos feitura, nós somos essa obra. É uma obra, um poema de um poeta. Mas pode ser também uma escultura de um artista, de um escultor. Ó Senhor Jesus. Pode ser uma pintura, mas aqui não está falando de pintura, não está falando de escultura, não está falando de projeto arquitetônico, aqui está falando da suprema grandeza do poder de Deus na produção da igreja. Essa obra-prima, irmão, é a nova criação. Aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criação é. Então, essa obra-prima somos nós, a sua igreja. Foi feita não só para ser mostrada nos séculos vindouros, mas também foi feita para ser habitável. Então, eu vou dar só um adianto aqui. Na próxima mensagem, nós vamos falar da habitação de Deus no Espírito. Olha o que fala no versículo 22, irmão.
versículo 20, 21 e 22 de Efésios. Diz assim, olha, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, essa igreja é a verdadeira casa do Senhor. Nós estamos sendo edificados, essa casa do Senhor, não só para exibir, mas também para a habitação de Deus no Espírito. Deus, ele quer habitar, ele não habita mais em templos construídos por mãos humanas, mas ele quer habitar e viver em nós hoje. Jesus é o nosso Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Temos alguns minutos para compartilhar. Senhor Jesus. Podemos formar pequenas